Voltamos com o Boa Noite Rio Branco ao vivo, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Agora com o apoio do Supermercados Araújo, do Araújo Mix e também da New Flex, além do óleo de avestruz, que é o novo milagre da natureza. O óleo de avestruz está sendo usado, inclusive, na prevenção e combate ao câncer e à AIDS. Por quê? Porque ele tem ômegas 3, 6, 7 e 9. Deixa a sua imunidade nas nuvens. Com a imunidade alta, nenhuma doença se instala. E as que tiverem, tem que sair. Não tem espaço, pode ter certeza. Eu estou a usar, né, o óleo de avestruz há mais de um ano. E há mais de um ano eu não sinto gripe, não sei o que é gripe. Congestão nasal, sinusite, tinha problema sério de amigdalite. Só via tomando anti-inflamatório, antibiótico, graças a Deus e ao óleo, isso é coisa do passado. Ele também combate a fraqueza, o esgotamento físico e mental, a falta de memória, queda de cabelos, unhas fracas e a impotência sexual. É por isso que o Fred também não abre mão de tomar. Nosso diretor Márcio Nunes também disse que vai tomar. Afinal de contas, vai começar o campeonato da imprensa e precisa estar todo mundo, né, antenado, todo mundo energizado, é isso? Eu tenho o prazer de conversar agora com o presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre, o doutor Antônio Maquino Lopes, ou simplesmente Toniquinho. Boa noite, presidente. Boa noite. Tudo bem? Bem. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer meu. O Aquino, para quem não sabe, não lembra, é também um dos jumbeiros. Aliás, é o jumbeiro de maior expressão, mas afinal de contas é o presidente da federação. Eu sempre digo, Aquino, que é a pelada mais famosa. O cara diz, mas como? Eu digo, é a pelada do presidente da federação. Não por acaso, usando a influência, a bola que foi usada na Copa do Mundo aqui no Brasil, 3 meses antes, nós estávamos já a usá-la. Foi isso, presidente? Com certeza. Presidente, e aí? Tivemos já 2 competições, né, realizadas, coordenadas pela federação. O Campeonato de Futebol Profissional, que o Atlético venceu depois de 25 anos, uma festa sensacional. Eu senti que o senhor estava muito emocionado por ver o estádio de volta, com muita gente, a torcida de volta aos estádios, que é bom, tá? Tanto no Florestão quanto na Arena da Floresta. E tivemos também o encerramento na semana passada, há pouco mais de uma semana, foi na quarta-feira passada, do Sub-20, Sub-19, digo. E esta competição foi conquistada pelo Rio Branco também numa final para lá de emocionante com o Galvez. E aí, presidente? Olha, o papel da federação é esse, né? Promover, dirigir e organizar essas competições. E isso nós temos, ao longo dos anos, realizado sem problemas, sem tapetão, sem maiores questionamentos, de formas que isso nos satisfaz em estarmos cumprindo com aquilo que prevê o Estatuto da Federação e desenvolver o futebol no Estado. Presidente, o senhor acha que pelo menos alguns pontos foram alcançados este ano, ou seja, a volta do público aos estádios e o melhor nível técnico nos últimos anos? Olha, o nível técnico, sim, foi bom. A volta do torcedor, acredito até que pela ascensão do Atlético, da sua brilhante campanha, isso motivou alguns torcedores que estavam adormecidos. Isso, longe do gramado. E nós, com essa conquista do Atlético, e também agora já com a sua participação na Série D, tem motivado o torcedor. E o futebol precisa disso, dessa motivação do torcedor e de bons clubes também apresentando um bom futebol. Quanto a Sub-20, Sub-19, digo, insisto em falar Sub-20, Sub-19, alguns atletas, na sua opinião, já despontam como promessa aí para o próximo ano, por exemplo? Não tenha dúvida de que um dos motivos também desse aproveitamento desses jovens é a crise também e a necessidade de renovação dos atletas que estão em atividade. Então, entendo que já há uma motivação maior, por exemplo, o Atlético é uma equipe jovem e os outros clubes também estão seguindo a mesma linha. É uma necessidade indispensável para uma reformulação, para uma melhor movimentação dentro do futebol. Pelo calendário de atividades da federação, qual é a próxima competição agora? Bom, nós estaremos começando agora o Sub-17. Nós temos o Sub-17 dia 23, teremos a segunda divisão de futebol profissional,
Após teremos o sub-15 e no final o futebol feminino. Normalmente o futebol feminino encerra então o calendário. Geralmente o futebol feminino encerra já no mês de novembro, dezembro, e é o fechamento da nossa temporada. O Atlético conquistou o campeonato ano passado, será o representante na Copa do Brasil de Futebol Feminino, que deve iniciar já agora também até o fim do ano. O nível técnico do futebol feminino também tem correspondido às expectativas da federação? Olha, melhorou, mas ainda está muito aquém, né? Nós temos tido problemas quando participamos em competições em nível nacional e às vezes perdemos bizonhamente. Mesmo assim, em relação aqui a Acre e Rondônia, que são os mais próximos, nós temos tido uma superioridade. O Amazonas não, o Amazonas há muitos anos tem uma base no futebol feminino, disputa inclusive campeonato brasileiro por conquistas anteriores. É importante a gente falar que o futebol amazonense, no futebol feminino, é mais forte que o nosso. Inclusive no Amazonas, a moça que foi melhor atleta do ano passado no campeonato amazonense, era daqui do Acre, é a Ju. Ela é lá de Porto Acre, jogava na CEMURB. Ela era da CEMURB, jogava aqui, ela de Porto Acre. Ela teve também no Ceará e depois voltou para cá. E daqui ela foi para Manaus, para Iranduba. De qualquer forma, tem um lado bom, senão nós estamos exportando craques. Agora, o ideal também é que a gente pudesse manter esse pessoal aqui, né? Sim. As meninas aqui, né? É lógico, o ideal é você manter para manter o nível, né? Claro, com certeza. Eu costumo dizer que o futebol brasileiro hoje, mudando o nosso foco um pouquinho, todo mundo fala que o futebol brasileiro não está bem, mas nós somos o maior produtor de material humano para o mundo. Se você observar quase todas as seleções, todos os países do mundo, tem um brasileiro naturalizado e muitos daqueles que nem jogaram no Brasil. Pois é, presidente, mas já que o senhor tocou, vamos lá rapidinho abrir um parênteses aqui. É meio complicado isso, né? Que as nossas crianças hoje, os adolescentes, já pensam em jogar no Real Madrid, no Barcelona, no Bayern de Munique, e não no Flamengo, no Corinthians, no Vasco e tudo mais. Quer dizer, talvez seja por isso que a gente esteja vivendo essa crise, entre aspas, né? A globalização foi ruim para o Brasil e para o Acre muito pior. Às vezes as pessoas dizem, o estádio era cheio. Naquela época nós não tínhamos oportunidade de ver nada, nós víamos os nossos atletas, passávamos a semana inteira falando de futebol local, porque não tínhamos opções. Hoje é o contrário. Então o Acre perdeu muito com a globalização e esse nível local, e o Brasil também perdeu pelo fator econômico, não é pelo número de atletas. Claro. Fator econômico. A globalização proporciona o despertar desses jovens que veem todo mundo jogando no Barcelona, no Real Madrid, que são mais do que uma seleção de um país, porque ali esses clubes selecionam os melhores jogadores do mundo. Então é diferente. Então você está vendo ali uma seleção do mundo. Com certeza. E isso atrai a molecada que gosta de futebol. Lógico. Presidente, a gente sabe que a crise chegou, atinge todos os setores, o futebol não seria exceção, mas o senhor, na medida do possível, com o seu espírito empreendedor, inovador, busca sempre saídas, seja em parcerias com o próprio governo do Estado, que o valor não é suficiente para manter, mas é uma boa ajuda. O senhor, por 2 anos, conseguiu uma parceria boa com a Chevrolet. Ano passado foi com a Gazin, né? Uma loja de material eletrônico de móveis também, né? Utilidades domésticas. E esse ano o senhor buscou outras parcerias. Essas parcerias estão correspondendo à expectativa da federação? Olha, esse ano não correspondeu. Nós não tivemos o resultado que esperávamos. E a tendência é buscar novos parceiros. A federação, ela se antecipa aos clubes porque nós vamos atrás, nós buscamos parceiros para ajudar os clubes. A maioria dos patrocínios que nós arrumamos seriam para a federação e, no entanto, nós repassamos aos clubes que isso não é um papel nosso, né? O ideal seria que nós pudéssemos vender o campeonato e os clubes pegarem uma participação maior,
como acontece no Campeonato Paulista. Para você ter uma ideia, o Campeonato Paulista foi vendido para Itaipava por 8 milhões de reais. E aí você pode, com isso, melhorar o repasse aos filiados. Aqui nós não conseguimos isso, mas não vamos desistir, vamos continuar correndo atrás, no sentido de acharmos parceiros que possam fortalecer os nossos clubes. E os clubes, por outro lado, também precisam correr atrás de algum tipo de ajuda, de parceria, seja lá como for, mas que tenha um efeito positivo. Com certeza. Quero que o senhor faça uma análise da participação, do desempenho, né, dos dois times acreanos na Série D do Campeonato Brasileiro. Tanto o Atlético, que já está classificado para a próxima fase, e o Rio Branco, que este ano não foi muito bem, né? Em relação aos anos anteriores, o Rio Branco faz uma campanha realmente muito ruim. Nós lamentamos, porque todos que sabem da minha preocupação quando nós participamos de competições em nível nacional, que eu sempre cobro que é melhor você participar bem para que nós possamos galgar mais espaço no cenário nacional. Quando você tem boa participação, você tem poder de fogo para brigar por coisas melhores. Claro. E a participação do Rio Branco, infelizmente, é negativa. Não está honrando as suas tradições, né? A tradição do Rio Branco é um clube conhecido nacionalmente, mas infelizmente ele está caminhando para um descrédito dentro do torcedor. Com certeza. E o Atlético está tendo uma ascensão muito boa, está indo muito bem, e nós esperamos que, mesmo que o Rio Branco não esteja bem, mas que o Atlético possa superar essa deficiência do nosso futebol, levando o nome do Acre e conseguindo, se Deus quiser, se classificar para uma Série C, porque isso traz uma grande vantagem. Um clube nosso na Série C significa que nós teremos 3 clubes em competição em nível nacional. Então nós brigamos e sempre cobramos isso do nosso filiado. Vamos torcer que o Atlético consiga, nessa caminhada, conquistar esse espaço. E com isso, abrir mais oportunidade para os outros filiados. Então você observa que se nós tivermos 3 clubes em competição nacional no segundo semestre, só 5 ficarão sem atividades. Então é uma maneira também de que isso vai gerar mais emprego, mais oportunidade para os nossos atletas. Quanto mais clubes você tiver em competição nacional, maior será o número de atletas necessário para essas equipes. Muito bem. Presidente, para encerrar a nossa entrevista, o treinador do Atlético Acreano e a própria diretoria do Atlético reconhece, e o pessoal do Rio Branco também reconhece a sua preocupação em fazer o melhor pelos clubes, mesmo não sendo esta a função principal da federação, de ajudar financeiramente, do ponto de vista estrutural. A federação tem 2 campos, tem o gramado impecável do Florestão, que é o estádio oficial, tem o campo B, que geralmente é cedido, tanto um quanto o outro é cedido aos clubes. Eles agradecem isso, quer dizer, a federação, na medida do possível, está fazendo também sua parte no sentido de apoiar os clubes de uma forma ou de outra. Moisés, como eu falei, o papel da federação é promover, organizar e desenvolver o futebol. E nós temos procurado, com a estrutura que custa muito caro para a federação, porque no futebol do Acre nós não cobramos nada dos clubes, nem taxa de inscrição, taxa de registro de atleta. O que eles pagam é somente em nível nacional. E isso não deixa de ser uma grande contribuição. Arrumamos patrocínio de bola, todos os clubes treinam com bolas doadas pela federação anualmente, tanto a primeira como a segunda divisão. E também é uma forma que nós encontramos de parcerias, claro, com patrocinadores, que de qualquer maneira ameniza a situação dos clubes. Esse é o nosso papel, nós temos procurado, da melhor maneira possível, ajudar o desenvolvimento do futebol do nosso estado. Para você ter uma ideia quanto o futebol é importante para um estado, você observa que aquela Islândia é um país que tem a população do Acre. Isso. Não é nem do Acre, de Rio Branco. Não é? E ele atingiu um cenário mundial. Então, o objetivo disso? Aqui, quando nós temos, então, um clube participando numa competição nacional, principalmente na Copa do Brasil, você observa que no Acre ficam sitiados aqui durante uma semana. Claro. Todos os canais de televisão do Brasil inteiro divulgando o nome do Acre. Com certeza. O futebol é uma magia, né? Lógico. Então,
É importante o futebol porque ele dá esse dividendo, ele dá essa informação, Claro. ele eleva o nome do Estado e é preciso que também os órgãos públicos, os empresários, apoiem o futebol para a divulgação e crescimento do nome do nosso Estado. Claro. Conversei aqui com o presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre, doutor Antônio Aquino Lopes. Presidente, foi um prazer recebê-lo aqui. Caso o senhor queira Prazer acrescentar meu. algo, fique à vontade. Não, só dizer que estaremos sempre à disposição para falar de futebol, e futebol é como política, se você começar a falar, você amanhece, anoitece e o assunto não acaba. Meu muito obrigado. Muito bem. Antes de encerrar, eu quero mandar um bom dia especial, boa noite, digo, a todos os jumbeiros, né? Assim como o meu amigo presidente Aquino Lopes e o presidente, o novo presidente, o Raimundo Afonso, que é também jornalista. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar sobre a colônia de férias, mais uma edição da colônia de férias da Mais Academia. Eu vou conversar com a Ingrid Nunes, que é diretora, gerente geral, digo, e também com a Pâmela Bezerra, coordenadora da colônia de férias. Até já.